Olá, boa tarde. No Pentateuco, em Gênesis, no capítulo 29, e do versículo 9, nos diz assim, ó: Falava ainda com eles, quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, porque era pastora. Raquel era filha de Labão. Labão tinha duas filhas, mas vamos falar agora um pouco sobre Raquel, a pastora, que um pai tinha, que cuidava do rebanho das ovelhas. O que é isso para os dias de hoje? É um pai que tem duas filhas. Uma cuida do rebanho e a outra cuida da casa. Mas ambas são filhas do mesmo pai, que ambas dividem o trabalho. Raquel, ela era pastora, ela cuidava de ovelhas naquela época, ovelha mesmo, quatro pés e tal. Para os dias de hoje, o que quer dizer isso? É uma mulher, sabe, prudente. É uma mulher que sabe trabalhar. É uma mulher que pensa para frente. E você tem que ser como Raquel. Tem que pensar para frente. Você é mulher, certo? Aqui ela era uma mulher que cuidava das ovelhas, que cuidava do rebanho, que dava água, que passava óleo, que cuidava do rebanho do pai dela. E Labão tinha a filha a Raquel e a Lia, se não me engano, certo? Mas vamos falar sobre Raquel, uma mulher prudente que cuidava das ovelhas. Se fosse para os dias de hoje, uma mulher conselheira, uma mulher amiga, uma mulher que dava conselho, assim como Judite, assim como Esther, assim como Ruth. Mulheres assim que nós temos que ter. E a mulher tem que ser assim. A mulher tem que ser amiga, tem que ser conselheira, tem que ser companheira, tem que ser um exemplo para o seu pai. Colocar o seu filho em vosso caminho de Deus e nunca mais se desviará dele. E Raquel cresceu assim, ajudando, auxiliando o pai dela no rebanho de ovelha. Foi o casamento de Jacó, o casamento duplo. Foi aonde Jacó casou com Raquel. Teve casou com as irmãs, duas irmãs, casou o duplo casamento. Ele foi enganado, teve que casar com a Lia primeiro e depois casar com Raquel, porque ele amava mais Raquel do que a Lia. Certo? Assim, o que quer dizer isso? Jesus, ele ama mais a verdade. Jesus ama a verdade, mas ele não gosta do pecado, mas ele ama o pecador. Ele só é contra o pecado. Certo? Então, assim, ó, o casamento duplo de Jacó com Lia fala sobre isso. Uma era cuidadora de pastora, uma falava a verdade. E a outra, não que ela mentia, que era isso, que era aquele outro, não. Assim a gente vê duas pessoas, duas mulheres. Jacó amava mais Raquel do que Lia. É Jesus, que eu acabei de falar. Jesus, ele ama a pessoa que fala a verdade. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado que a pessoa comete, o ato que a pessoa faz. Certo? E Raquel era uma mulher assim, era uma mulher prudente. Ela pensava para frente, ela olhava para frente. Ela tirava a água do poço. O que é tirar água do poço? A água de Jacó, que Jacó cavou o poço. Certo? O que é? Dava para o rebanho de ovelha. Se nós vemos na Samaritana, quando Jesus estava com a Samaritana, quando Jesus sentou, a Samaritana chegou para tirar a água do poço com balde. É o que Raquel fazia, é a palavra. As ovelhas representam as pessoas. O pai representa um homem que ensina um filho, ensina uma filha na palavra, na verdade e na vida. Um orgulho para a filha. Labão, ele passou a perna ali em Jacó, certo? Mas era um pai que instruía as filhas por um bom caminho. Mesmo ele logrando Jacó, dizendo assim, ah, faz isso. Jacó ela fazia, ele dizia, não, agora é meu, quero isso, quero aquele outro. Certo? Ele enganou Jacó no casamento, certo? Por quê? Porque ele amava. Ele queria que eles ficassem ali. Mas chegou um tempo que ele disse, não, agora eu vou. Mas o que importa aqui agora, no momento, é a Raquel. Você, mulher, tem que ser Raquel. Você tem que ter teu prestígio, você tem que se valorizar. Você tem que ser uma mãe, você tem que ser uma amiga, você tem que ser uma colega dos seus filhos no seu trabalho, certo? Cuidar bem como Raquel fazia aqui. Não pode dar motivo para o inimigo querer vir ali rodear o teu rebanho. Sabe, porque ele vem com roupa e pelo de ovelha, mas é um lobo devorador, devorador de carne. Sabe, uma pessoa assim que quer acabar, não deixe isso acontecer.
Raquel era uma mulher prestativa, era uma mulher sincera, era uma mulher leal que cuidava do trabalho do seu pai, que ajudava o seu pai nas coisas necessárias que ela podia fazer. E ela ficava pastoreando. Ela tinha cajado, ela tinha uma tiradeira, que se viesse algum bicho, ela sabia como usar a tiradeira e sabia como usar o cajado. Certo? O que é a tiradeira? A tiradeira naquele tempo era a tiradeira que Davi matou Golias. Certo? O cajado era que nem aquele cajado que Moisés tinha quando ele foi guiar o povo no deserto, que aquele cajado se transformava em serpente. Certo? Era o cajado, a tiradeira, ela tinha que proteger o rebanho do pai dela. E uma mulher, uma mãe dentro de casa tem que ter as suas armas para proteger a sua família, para proteger os seus filhos. Você tem que ter a tiradeira na mão e o cajado. Sabe, o alforje com pedra, para quando o inimigo vier querer falar alguma coisa, querer, sabe, passar por cima de você, você saber como usar. Você saber como lidar com o inimigo. O que é? Você ter a palavra de Deus na mão. Você ter o ensinamento, você ter o Espírito Santo, você saber, sabe, colocar o inimigo, bater em retirada. Não deixar o inimigo querer entrar na sua casa, roubar a sua família. Tem que ser como Raquel. Cuide do rebanho, sabe que Deus colocou em sua mão, que é a sua família, seu marido, seus filhos, seu trabalho, os projetos, o plano. Tem que cuidar com atenção. Tem que ser uma pessoa atenciosa. Se você vê aqui, ó, aqui diz assim, ó. Assim fez Jacó. Acabou a semana com Lia, e depois lhe deu Labão por mulher sua filha Raquel, dando por serva a Raquel sua escrava Bala. Jacó uniu-se também a Raquel, a quem amou mais do que Lia, e serviu ainda por 7 anos em casa de Labão. Certo? Você tem que servir. Certo? Você tem que ser uma pessoa dedicada, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo afrontado, mesmo as pessoas fazendo uma coisa e depois fazendo outra, aí dizem que é uma coisa e depois mente e diz que é outra. Que querem trapacear, querem passar a perna, querem enganar. Sirva com dignidade, sirva com sinceridade, dia após dia. Aqui ficou no mínimo uns 14, 15 anos ali, passando por isso. Mas chega um dia que o Senhor vai lá e tira, diz assim, agora deu, agora chega. Então assim, ó, você tem que ser uma mulher prudente, tem que ser uma mulher sincera, sabe? Tem que ser uma pessoa boa. Não deixar o inimigo entrar em sua casa. Certo? Seja como Raquel, cuide bem dos seus filhos, cuide do rebanho que o Senhor Deus colocou em sua mão. Não dê espaço para o inimigo. Assim, ó, mesmo que às vezes, tipo assim, a mulher, vamos dar um exemplo, a mulher, certo? Ela não entende, às vezes, as coisas do Espírito Santo, não precisa, tipo assim, ficar com ciúme da outra pessoa. Porque às vezes Deus nos chama, às vezes, tipo assim, uma mulher para cuidar do rebanho, às vezes ela chama uma mulher para ser uma auxiliar na igreja de alguma coisa, ou fazer uma coisa ou outra. Às vezes a mulher pensa assim, ah, mas tem um cargo maior que o meu. Não é questão de cargo, a questão é de caráter. A questão é você ser como Raquel fazia, cuidar do rebanho. Ela cuidava do rebanho. Ela tinha o dom de curar, ela tinha o dom de unir, ela tinha as armas na mão, certo? Mas às vezes falta alguma coisa para a mulher, às vezes falta alguma coisa. Mas não se preocupe, você tem que ser como Raquel foi, tem que ser uma mulher que cuida das ovelhas, tá? Não se preocupe. Não se preocupe com o tempo. Aqui, Raquel ela tinha um problema de esterilidade. Mas não se preocupe com isso. Sabe, faltava alguma coisa nela ali. Faltava um filho. E depois ela deu um filho. Não se preocupe com o tempo, que o Senhor Deus tem algo para a sua vida. Quando Ele dá para você aquilo que você está esperando, certo? Você se esquece dos problemas. Pode acreditar. Os problemas, a situação, às vezes a dificuldade da Raquel aqui era dar um filho para o seu marido, a esterilidade. Não se preocupe com isso. Às vezes com algo que você não está conseguindo
alcançar para Jesus, alcançar para o Senhor. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que insistir, você tem que acreditar. Você não pode colocar na mão de outra pessoa aquilo que o Senhor quer para você, certo? Achando que você não vai conseguir. Não, você vai conseguir, você tem que acreditar. Não se deixe abalar por pessoas que querem, tipo assim, querem entristecer você, que querem te julgar mal. Não vá por esse caminho. Não vá atrás disso. Se nós olharmos aqui no Evangelho de Mateus, deixa eu ver onde que era aqui, diz assim, ó, no capítulo 18 e no versículo 9 diz assim, ó, olha só, se o teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho que ser jogado com teus dois olhos no fogo da gema. Certo? Assim, não olhe, aqui ele diz assim, não olhe para a pessoa. Ela quer te cegar e quer te jogar no pecado. Não olhe para a pessoa crítica, não acredita no pecado, que a pessoa quer cegar você. Não olhe para a pessoa que às vezes que quer te entristecer. Certo? Porque assim, se você for atrás disso, você se torna uma pessoa cega. Ou seja, se você desiste, sabe? Se você não está conseguindo, você aqui diz assim, será lançado no fogo com os teus dois olhos. É melhor entrar no céu com um olho só. Ou seja, assim, olhe para Jesus, não olhe para ninguém. Não olhe para as coisas. Aqui Jesus disse, se o teu olho faz você pecar. Você acha que você faz você pecar, mas não peque. Não vá atrás de pessoas para você acabar pecando, porque aqui ela deu a escrava dela para ter filho para ela. Aí depois ficava humilhando ela. É o que acontece, se você dá espaço para o inimigo, se você desistir, acontece isso. Depois a pessoa fica te humilhando, mas é o que acontece, Jesus vem e abençoa você. Então, não dê espaço para Satanás. Não dê espaço para o inimigo. Busque o que o Senhor Deus tem para você. Você é uma mulher, você tem capacidade, você tem que acreditar nas coisas que o Senhor quer para a sua vida. Continue trabalhando, continue firme naquilo que você está buscando. Não desista. Acredita no Senhor Jesus Cristo, que as coisas sempre vão melhorar. Sempre tem uma saída. Tudo é possível para aquele que nele crê. Uma enfermidade, uma dificuldade, alguma coisa. Não se deixe abalar. Não desista por causa de palavras de pessoas que te perseguem, que falam mal de você. Continue firme na presença de Jesus Cristo, porque só Ele cura, só Ele salva, só Ele liberta. Sabe? Não perca, não perca. Tenha Jesus Cristo como tua rocha. Certo? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor abençoe você, abençoe essa família, abençoe seus filhos, seus planos, seus projetos e seja uma mulher que ajunte, que cuide, assim como Raquel fazia, sabe, com o rebanho do seu pai Labão. Assim, alimente de água, assim, aconselha, converse, leve no culto, sempre sendo uma pessoa assim que abençoe para ser abençoada, independente do tempo que leve. Como, por exemplo, a gente vê Isaac e Rebeca. Quando Isaac casou com Rebeca, ele tinha 40 anos, Rebeca tinha 20, um pouquinho menos de repente. Mas ele orou, ele esperou o tempo do Senhor por 20 anos para ter um filho com Rebeca. Com 60 anos de idade, ele teve um filho com Rebeca, Jacó. Então, é o tempo do Senhor. Para você ter um filho, para você é o tempo do Senhor. O que quer dizer assim ter um filho? Você tem que examinar as Escrituras, porque você recebe o dom. Ali ele foi insistindo, insistindo, aí ele teve um filho, que o filho representa na vida dele o Espírito Santo de Deus, sabe, que ele estava buscando, estava orando, que ele queria para a vida dele, para entender a palavra, para ele ensinar. E é isso que Jesus Cristo quer para cada pessoa. É o tempo do Senhor. Continue orando, continue buscando, continue acreditando. Certo? Porque ali Isaac e Rebeca, sabe, eles estavam esperando, E no tempo do Senhor, é o tempo do Senhor, tá bom? Eu peço que você seja abençoado, que vocês acreditem nas coisas do Senhor Jesus Cristo, que tudo é possível para aquele que nele crê. Nada é impossível, basta somente nós acreditarmos.